Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais esse vídeo, mais esse pós-jogo, um vexame, né? Uma vergonha. Eu falei muito durante a semana, e muito mesmo, que a ideia de levar essa partida para o Newton Santos, inicialmente era uma ideia bem legal, bem boa. Tirar os caras da zona de conforto deles, tirar o Flamengo do local onde eles tomaram de assalto para si, que é o meu, é o seu, é o nosso Maracanã. Um aparelho público que todo morador do estado do Rio de Janeiro paga. Eu pago pelo Maracanã, você paga pelo Maracanã. Ou seja, por ser um aparelho público, todos nós que eu digo torcedores vascaínos, torcedores botafoguenses, torcedores do Nova Iguaçu, do Bangu, têm o direito de usufruir esse estádio. Entretanto, Flamengo e Fluminense tomaram esse estádio para si desde o ano de 2019. E de lá para cá, o Maracanã é dos caras, gente. O vestiário é dos caras, tem a personalificação dos caras, personalização, perdão. É bandeira dos caras pelo estádio, pelo túnel do Maracanã. Eles sabem o caminho certinho para chegar. Eles sabem a hora que vão sair do hotel e vão chegar no Maracanã, quanto tempo vai levar, como vai estar o trânsito, qual torcedor, aonde vai estar aquele torcedor chato, todos os detalhes do gramado, a iluminação, onde a bola quica de uma forma diferente, tudo relacionado ao Maracanã, Flamengo sabe. E o Vasco quis fazer o quê? Tirar os caras da zona de conforto. Só que, meu amigo torcedor, todo ônus, ou aliás, todo bônus tem seu ônus. O Vasco da Gama, ao tirar essa partida do Maracanã, tem um ônus. E qual foi o ônus? A vergonha que aconteceu hoje no estádio Newton Santos. Ou, aliás, aconteceu ontem, que esse vídeo está saindo no sábado pela parte da manhã. O ridículo que aconteceu no Newton. O ridículo, gente. Tivemos no Newton Santos 10 mil torcedores presentes. Numa semifinal de campeonato carioca. No Clássico dos Milhões. O torcedor vascaíno não foi. O torcedor flamenguista não foi. Ninguém compareceu ao Newton Santos. Nem do lado deles, nem do nosso lado. Uma vergonha de público. E não seria diferente. Colocar o jogo num sábado de carnaval, era isso que iria acontecer. E aconteceu. Mas se fosse no Maracanã, não seria assim. Para quem mora no Rio de Janeiro, para quem frequenta estádio, para quem já frequentou o Clássico dos Milhões, sabe muito bem que é um jogo onde só certas pessoas vão. Dificilmente você vai encontrar um torcedor vascaíno ou flamenguista que vá ao Clássico dos Milhões. Normalmente, quando tem um Clássico dos Milhões, você pergunta, e aí, mano, vai no jogo? A resposta é, pô, cara, não sei não. Tô na dúvida. Ou a resposta é certa, não vou. Ou vai ter aquele torcedor que vai falar, vou, é claro, tô em todos. Então o Clássico dos Milhões é um jogo que normalmente o torcedor ele sempre comparece ou nunca comparece. E aí o Vasco tira um jogo do Maracanã, onde já tem uma baixa procura, por conta sim da violência que há no Clássico, que a gente não tá aqui para ficar omitindo as coisas, e leva esse jogo pro Newton Santos, no bairro do Engenho de Dentro, ou Engenho Novo, não sei qual bairro fica, certamente, na zona norte do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com a localidade, mas é um bairro em que todos os jogos clássicos, porque durante um determinado momento no Rio de Janeiro os clássicos aconteceram no Newton Santos, no antigo Engenhão, era jogo atrás de jogo com confusão. Então é um estádio que normalmente as confusões acontecem. E aí você pega um jogo que já tem esse clima de rivalidade muito aflorada, já tem esse clima de confusão, e leva para um local onde tem um histórico grande de confusão, você tira todo o torcedor, e aí soma Carnaval, soma Sapucaí, soma tudo, você tirou os torcedores do estádio. Esse era o ônus. E não tinha apenas esse ônus. Tinha o ônus de fazer o escarcel todo, que o Vasco fez um escarcel, e eu, Lucas, já achei maneiro. Eu, Lucas, achei muito legal. Tinha que ter feito esse escarcel, tinha que ter tirado o jogo do Maracanã, tinha que ter tirado os caras da zona de conforto, tinha que ter mudado tudo sim. Eu acho certo. Eu gostei da ideia. Mas, meu amigo torcedor vascaíno, o negócio é o seguinte. Se você bancou, você tem que ter peito para conseguir bancar e a parada dar certo. Essa é a situação. O Eurico, no ano de 2000 ou 2001, eu não vou lembrar certamente, distribuiu chocolate na porta do Maracanã. Ele bancou, ele teve peito.
O Vasco poderia ter levado uma goleada naquela partida e o chocolate ficar marcado pro lado dos caras. Mas ele confiava no Vasco. Ele confiava no elenco que tinha em mãos. Ele confiava na vitória do Vasco da Gama. E não apenas esse, como vários outros exemplos do futebol, da história do próprio Vasco da Gama, que eu posso citar, em que atitudes foram feitas, e essa atitude só foi feita porque havia uma confiança. Então o Vasco, para tirar esse jogo do Maracanã e levar esse jogo pro Nilton, cara, tinha que ter muito peito para confiar que o Vasco venceria. Porque se não vencesse, e não venceu, iria ser essa chacota. E agora eu, agora você, agora somos nós que pagamos o pato. Porque eu coloquei na mesa com um amigo um lanche. Sim, 50 conto, um galo, né? Coisa pouca. Se perder, eu pago um lanche pra tu. Se o Vasco perder, eu pago um lanche pra você. Pode parecer coisa boba? Pode, mas não é. Aí eu, com um clima de jogo, cara, um Vasco e Flamengo, onde, poxa, a gente tem 3 reforços chegando, tem essa mudança de mando, tem essa confiança. Pô, eu tô aqui com os meus amigos, eu falei pra todo mundo, o Vasco vai ganhar hoje. O Vasco vai passar o carro hoje no Flamengo. No Nilton Santos, o Vasco treinou 2 vezes na semana por lá, hoje da Vasco não tem como. E aí perde. Então, assim, fica um clima chato. Por quê? Aumenta a esperança do torcedor, mexe com o brilho do torcedor para passar mais uma vergonha. E eu tenho aqui 5 anos de canal. Eu criei meu canal exatamente em agosto de 2020. Vai fazer 5 anos esse ano que eu tenho o canal do Gigante Vasco, que nós temos essa troca. Eu acho que de 5 anos para cá, foram só 2 vitórias do Vasco. Ou uma vitória do Vasco. Acho que foi uma vitória. Não, 2 vitórias. Foi a vitória em 2021, aquele 3-0 no Maracanã, onde o Cano faz chover. E a vitória em 2023. Gente, 5 anos, gente. Esse é o meu 32º pós-jogo de Vasco da Gama e Flamengo. Esse é o meu 32º pós-jogo de Clássico dos Milhões. E eu só vi 2 vitórias do Vasco. É um absurdo, cara. É um absurdo. E por que eu tô falando isso? Porque parece que essa cena se repete. Tu quer saber de Vasco da Gama e Flamengo? Tu quer se antecipar? Corre no meu canal, vai ver os pós-jogos e procura Vasco e Flamengo, que a cena vai ser igual. Vocês vão ver a minha cara de pastel, minha cara de bobo, triste, chateado por mais uma derrota do Vasco da Gama pros caras. Mais uma vez que os caras passam o carro em nós. Mais uma vez que os caras amassam o Vasco da Gama. Não tem o que fazer, gente. Não tem o que falar. Porque o bobo se torna eu, que boto a cara aqui, que me exponho, que falo, que grito, que reclamo, que, poxa, fico feliz. E o Vasco hoje, pra mim, ele tá eliminado do Campeonato Carioca. O Vasco não se classifica. É bom esse elenco juntar os seus paninhos de bunda, com todo respeito, e focar no Nova Iguaçu. Que é o senhor Fábio Carille, com essa bola nojenta que você tá jogando, que está fazendo o Vasco da Gama não jogar. Quarta-feira a gente vai perder pro Nova Iguaçu e ser eliminado, tá? Depois de amanhã não. Daqui a 2 dias tem Vasco e Nova Iguaçu pela Copa do Brasil, no mesmo Nilton Santos. Perdeu, tá fora. Empate é pênalti. Os caras estão voando aí. E o Vasco parece que tá ainda lá no início de janeiro. Eu não vou ser louco aqui também e falar que o Vasco jogou uma partida ruim contra o Flamengo. Não. O Vasco jogou bem contra o Flamengo ontem. O Vasco conseguiu pelo menos manter um equilíbrio contra o Flamengo. O Vasco tem chances. O Vasco ele dá perigo ao goleiro Rossi. O Rayan quase faz um gol na primeira etapa, num lance que ele sai cara a cara. O Jair quase faz um gol no primeiro tempo. Eu tô recordando aqui dos lances onde a bola sobra na frente do gol e ele erra a chapada. O Vasco teve chances. Eu acho que o Vasco ontem, como se diz hoje, né, nessa gíria chata do futebol, o Vasco machucou o Flamengo. Só que olha como é louco. O Vasco perdeu a partida. E tem muito torcedor, e eu não vou me juntar a esse torcedor, se você é ok, mas eu não irei me juntar, que tá feliz, cara. Tá com aquele discurso, né? Pô, a gente pelo menos competiu. Mas não, cara. Não é assim. Não é, a gente competiu. São 32 jogos e 2 vitórias do Vasco, rapaziada. Vamos acordar. Vamos acordar. A gente tá dormindo, a gente parou no tempo. E não podemos ficar satisfeitos com o fato de ter competido apenas contra os caras. É impossível, cara. Loucura a gente pensar dessa forma. Então, assim, eu acho que tem que sim começar a falar do técnico Fábio Carille. Dá tempo, pelo menos, desses 3 reforços que chegaram começarem a fazer alguma coisa. O Lloyd Augusto entrou, a gente viu que é um jogador mais dinâmico. Definitivamente era um atleta que a gente não tinha no elenco.
jogador ensaboado, que parte para cima, que é de mano a mano, que chama para esse 1 contra 1, jogador interessante, que abre espaço. O Vasco não tinha esse atleta dentro do grupo, o Lodi Augusto é esse jogador, tenho convicção que vai ser uma peça importante. O Garré é um jogador muito mais meio do que ponta, né? Não vai ser jogador que vai ficar aberto, vai ser jogador que vai puxar para o meio, vai dar espaço para o Paulo Henrique, é um jogador interessante. A gente tem o Nuno Moreira aí também, que não entrou ontem, mas tenho convicção que vai ser uma peça importante para essa temporada de 2025. O Fábio Carille tá com os nomes que pediu. Os nomes ele tem. Tem que dar tempo a ele. Mas se não der certo com esses nomes, ó, beijinho, tchau, tchau, adeus, segue o ano e a gente procura outro treinador. Porque, sinceramente, eu acho que essa primeira parte do primeiro semestre, os meses de janeiro e de fevereiro, são meses de total frustração, melhor dizendo, né, para o torcedor vascaíno. 2 derrotas para o Flamengo, 1 derrota para o Fluminense, jogos ruins contra clubes pequenos do Campeonato Carioca. O Fábio Carille que em 2 meses não encontrou um time. Tem o Felipe Luiz, que é claro, tem um elenco melhor, sem dúvida nenhuma, mas que em pouco tempo encontrou um Flamengo que joga, que faz jogar e joga bonito. Então, assim, é complicado, é complexo. Uma derrota amarga, dolorida, que aconteceu ontem no Nilton. E agora, mais uma vez, o vascaíno tem que ouvir. Tem que ficar com aquela cara de tacho, engolir, colocar a viola no saco, como se diz no ditado. É um ditado feio, né? Agora que eu parei pensar. Mas é um ditado popular e seguir com a vida. E a gente traz aqui um pouquinho a vocês das palavras do técnico Fábio Carille sobre o que ele achou da partida de ontem contra o Flamengo no Nilton. Primeiro tempo onde a gente brigou, lutou, quis ganhar, daqui um pouquinho até passando um pouquinho da dose, né? De tanta vontade. A gente tem que, no intervalo ali do primeiro tempo ainda, na parada técnica ali, pedir para ter calma, continuar com essa vontade, mais sabedoria. Começou a amarelar muito cedo. O segundo tempo eles começaram a usar mais o Rossi, e isso trouxe um incômodo, a gente perdeu um pouquinho a paciência na saída deles e começou a levar o nosso time para trás, iniciando lá com o Rossi. Não é a primeira vez que acontece, é algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também, e o gol faz parte do jogo, né? Tem que manter firme, forte, né? A gente meio que se entrega, isso é um trabalho meu, diretamente meu, que tem que melhorar isso, e vamos melhorar. Mas a gente precisa buscar esse equilíbrio ainda para o jogo todo, né? Muitas vezes faz um primeiro tempo, faz os 25 minutos bons ali contra o Fluminense, depois se perde, daqui a pouquinho faz um primeiro tempo bom, o segundo não, daqui a pouquinho é o primeiro tempo que não é legal e o segundo sim. A gente tem que buscar esse equilíbrio. Fábio, boa noite. Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos. Os pontas foram muito cobrados, né, das janelas de transferências. O Vasco demorou para contratar, contratou e todos ficaram surpresos quando viram a formação inicial. Você decidiu não utilizá-los, escalando 3 volantes. Queria saber por que você optou por não começar com nenhum outro ponto além do Ryan e sim 3 volantes, e a sua análise a respeito dos reforços, o Lloyd e o Garré que entraram, e por que o Nuno não foi para o jogo ao longo da partida. Obrigado. Essa pergunta é a mais fácil do mundo para responder. Tá? Vem de um clima frio, dificuldade na semana, se coloca para iniciar, não sei nem se termina o primeiro tempo. São jogadores de qualidade, mas aqui vai ter que passar por uma adaptação. Eu respondi, você perguntou dos pontos, não perguntou? Então, eu respondi que a gente não iniciou com esses jogadores por conta da adaptação. Boa noite, Carille. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Você falou da instabilidade do time, mas nós temos um time muito experiente. O que está havendo que está se desestabilizando? Nós temos Verrete, Coutinho, o Jair, um time experiente em campo. Não tem por que estar esse nervosismo. Os caras já são, né, experientes. Por isso que eu falei que é um trabalho meu para que ajuste tudo isso. Boa noite, Carille, tudo bem? João Guerra, aqui do GE. Globo. A minha pergunta é em relação à escolha do Sforza, que voltou a atuar. Ele, em alguns jogos, até ficou fora da lista de relacionados. Eu gostaria de entender como você enxerga o planejamento do Sforza para o restante da temporada, se ele é um jogador que faz parte
do planejamento, até por questão do meio-campo, ter muitas opções, ele ficou fora da relação durante um tempo. Se ele tem voltado a treinar bem, como você enxerga isso e como você enxerga também a partida dele em si, os minutos que ele teve em campo. Obrigado. O Esforço é um jogador muito técnico, né, que vem treinando sendo muito profissional, mesmo nessas condições. Nós, daqui um pouquinho, vamos ter que sentar e ver o que é o melhor para o Vasco. Estamos com muitos jogadores e enxugar um pouquinho esse grupo para que a gente tenha mais qualidade de trabalho, né? E para que nós possamos abrir mais espaço para garotos também, deixar ali algum espaço para que esses meninos possam vir e começar a trabalhar com a gente, né? Então, todos têm a nossa atenção. Daqui um pouquinho é a minha escolha de usar mais um e outro não, mas daqui um pouquinho a gente vai ter que fazer por esse processo aí para o bem do Vasco e principalmente pela qualidade do trabalho. Não, é um jogador técnico, sabe trabalhar bem a bola, né? Gosta de trabalhar como um primeiro volante, jogador que eu já acompanhei bastante o ano passado, né? E que está aí brigando e lutando pelo seu espaço. Boa noite, Carille. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Numa das suas respostas anteriores, você falou que nesse momento há uma busca pelo equilíbrio, por fazer tempos, enfim, mais consistentes, posso dizer, né? E o Vasco vai ter nesse meio de semana agora uma outra partida muito decisiva contra o Nova Iguaçu, até aqui nesse mesmo estádio. Eu queria que você falasse um pouco se você entende que essa falta de equilíbrio, é que dá para dizer dessa forma, ela passa mais por questões físicas ou técnicas, e como vai ser para você conseguir conciliar esse pouco tempo que você vai ter entre partidas decisivas, além dessa do meio da semana, tem logo o jogo da volta no final de semana que vem. Esse equilíbrio passa muito por uma organização melhor, por uma qualidade técnica dos atletas em fazer melhores escolhas e a gente ficar com a bola e se organizar melhor com a bola nos nossos pés. Muitas vezes a gente rouba e entrega rápido, a gente não consegue se organizar e começa a correr, a se desgastar. Então é um pouco de tudo, né, para que a gente fique forte, tem time trabalhando, jogadores qualificados chegando, com características que a gente vinha buscando tanto. E agora é trabalhar, deixar as coisas bem claras para esses atletas, principalmente para os que estão chegando aí o quanto antes, para que o grupo e eles pessoalmente, individualmente, possam dar uma resposta boa. Amigo torcedor vascaíno, então, clima tenso, clima complexo, clima complicado. Deixa aí a sua opinião sobre o que você achou das palavras do Fábio Carille, sobre o que você espera desse nosso Vasco da Gama. Já a gente volta aí com Fala Gigante pela parte da tarde. Eu, sinceramente, preferi, não gravar o pós-jogo ontem porque estava muito estressado, muito irritado, sem clima nenhum. Para chegar aqui, ficar gritando, ficar me estribuchando, para virar meme depois para páginas de Flamengo, prefiro ficar quieto. E ontem eu preferi me ausentar. 32 jogos e 2 vitórias do Vasco, gente, é muito para um vascaíno aqui. Tá bom? A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, misturado com pós-jogo. E já eu volto com Fala Gigante, pode ter certeza que a gente está aqui novamente. Fechou? Vamos que vamos, se inscreva, curta, compartilhe e como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.